Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar bastante sobre o jogo de ontem em São Januário. Infelizmente, o Vasco da Gama cedeu o empate no finalzinho do jogo. A gente vai falar muito aqui sobre a necessidade de reforços. O Vasco precisa de mais atletas aí para poder compor esse elenco. A gente vai falar sobre a coleta das assinaturas que teve ontem em São Januário, feita aí pelos grupos políticos. Os torcedores do Vasco simplesmente abraçaram a causa, entenderam que essa AGE é o remédio, é a solução. A gente vai passar detalhes e vamos falar aqui sobre o julgamento decisivo. Vamos falar mais um pouco sobre o despacho do Dr. Camilo Rulieri lá na primeira Câmara Civil, no que tangencia o incidente de suspeição e o impedimento do Dr. Paulo Roberto. Eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Perfeito? Então vamos lá. Começar aqui por Vasco da Gama e Boa Vista. Pessoal, eu fiquei simplesmente decepcionado. Essa foi a minha sensação. Após aquela vitória maiúscula do Vasco frente à equipe do Volta Redonda, esperava-se do Vasco ter uma tarefa fácil jogando em São Januário diante da sua torcida. O público ontem não foi grandioso, as pessoas ainda, os torcedores, e com razão, ainda desconfiado do time do Vasco da Gama. Mas fato é que o Vasco não conseguiu produzir nesta partida contra o Boa Vista como havia produzido contra a equipe do Volta Redonda. Um primeiro tempo que ficou devendo, o Vasco melhorou no segundo tempo, mas o Nenê fica muito sobrecarregado. Na parte ofensiva, a gente cria, a gente até consegue fazer gols, mas o sistema defensivo do Vasco da Gama nos preocupa e nos preocupa muito nesse começo aí de campeonato carioca. Haja vista que em 2 jogos já tomamos 3 gols e temos a segunda defesa mais vazada do campeonato. Aquele lado direito do Vasco da Gama precisa ali de um conserto ali. O Everton e o Ulisses ali estão um pouco, na minha ótica, perdidos. Mas é pensar na próxima partida. Quarta-feira o Vasco retorna a São Januário. A gente joga aí contra a equipe do Nova Iguaçu às 21h35. A gente espera que o Vasco possa se recuperar aí. O importante é ficar entre os 4 primeiros para ir para as semifinais, e o nosso campeonato mesmo é aí a Série B, a gente conseguir esse acesso. Mas fato é que o Vasco precisa sim de reforços, o Vasco precisa ali ter reforços em posições essenciais, como é o caso ali da zaga. O Vasco precisa de mais um atacante. Eu acho essa situação do Vasco trazer 4, 5 jogadores aí para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B muito pouco.
a necessidade de reforços aí é evidente e gritante aí para o time do Vasco da Gama. E ontem, meus amigos, teve a coleta das assinaturas da AGE, certo? E novamente foi um sucesso, cerca aí de mais de 100 assinaturas. Novamente, essa tem sido a média. A gente está aguardando uma atualização para a gente passar os números para vocês, mas muitas pessoas ontem assinaram presencialmente e virtualmente. Eu vou pedir para o pessoal tomar cuidado na hora de anexar a documentação, para anexar tudo certinho, para nada cair em exigência. Hoje a gente tem aí 13 mil sócios estatutários. Portanto, a gente precisa aí de 2.600 assinaturas. Estaria faltando aí cerca de 800, 700. Importante que essa situação está indo. E pelo andar da carruagem, a gente estima que no mês de fevereiro a gente já vai conseguir todas essas assinaturas aí para a gente poder convocar a Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de destituir o Jorge Salgado. Mas o importante foi o torcedor entender: se cada jogo do Vasco da Gama a gente passar aí de 100 assinaturas, a gente vai conseguir êxito aí em breve. Bom, e sobre a situação aí do julgamento decisivo? Ao contrário do que a imprensa diz, meus amigos, existem processos ainda tramitando na justiça. Hoje o Jorge Salgado, ele é o presidente do Vasco, pendurado por uma liminar que lhe fora concedido em caráter aí de plantão. Então é o seguinte, a gente teve um requerimento aí do doutor Camilo Rulieri pedindo à secretaria da primeira Câmara Civil para poder marcar a data para esse julgamento. Ele quer que seja marcado a data desse julgamento. Alexandre, por que o doutor Camilo Rulieri ele mesmo não marcou? Porque ele não tem o controle da agenda, certo? São aí 5 desembargadores na primeira Câmara Civil e quem tem a responsabilidade de fazer isso é a secretaria, o escrivão, para poder dar assistência. A princípio, pessoal, a pauta vai ser virtual. A princípio, não vai ter aquela videoconferência. Se houver a videoconferência, a gente vai fazer a transmissão ao vivo aqui do nosso canal. Muitas pessoas falando assim: Laureano, Dr. Camilo Rulieri poderia ter tomado uma decisão monocrática. E eu concordo. Para mim, foi frouxo, na minha humilde opinião. Porque é o seguinte: uma decisão que é só para deferir ou indeferir essa situação aí do doutor Paulo Roberto, cara, só botar lá, cara. A gente tem pressa, o Vasco da Gama tem pressa. Pô, você só para dizer se um juiz ele está suspeito ou impedido, você convocar um colegiado aí, mais 2 desembargadores para poder dar uma decisão, para mim é se esquivar da situação. Porque esse caso do Vasco da Gama cabe sim reviravolta e é o seguinte, meus amigos, qual a explicação que a imprensa vai dar se isso acontecer? E o juiz, para poder fazer isso, o desembargador, ele tem que ser muito homem. Por que o doutor Paulo Roberto ele está
com essa possibilidade de ser suspenso ou impedido, porque ele é sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e votou nas últimas eleições. Se fosse assim, flamenguista não poderia julgar casos aí do Flamengo, que aparece na justiça, o botafoguense também não, o tricolor também não. É brincadeira, essa situação é mais para ganhar tempo. A tendência é que seja deferido e o doutor Paulo Roberto dê aí a sua posição com relação a tudo isso. Certo, meus amigos? Obrigado aí pela atenção de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!